a todo o Ministério de Louvor da igreja, também a diaconisa Ilma pela palavra, dos dízimos, irmão Domingos na oração, glória a Deus. Avisar vocês que no primeiro dia da imersão das mulheres, estão abertas vagas para os homens também. Os homens só pagam R$ 40 para participarem no primeiro dia. Certamente o cronograma vai ser depois postado, mas é bom que os homens estejam participando desse momento muito especial. Vai ser muito bom que os homens estejam aqui também. Eu quero falar sobre uma família consagrada a Deus, amém? E eu queria que você no seu coração já declarasse isso: a minha família é consagrada a Deus, consagrada ao Senhor. Josué 24:15, vocês já conhecem essa passagem bíblica. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora termina dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há outra tradução que significa: eu e minha casa estaremos consagrados ao Senhor. Eu quero usar esse versículo bíblico como tema dessa mensagem de hoje: uma família consagrada ao Senhor. Mas eu também não quero apenas chegar aqui e trazer para você palavras sobre consagração e declarar consagrações se você não entendeu o que é uma consagração espiritual. Por isso eu parto da primeira pergunta: por que eu devo me consagrar? Por que é importante que eu devo me consagrar e automaticamente consagrar a minha família? E eu queria que você guardasse isso muito no seu coração, que não existe zona de neutralidade no mundo espiritual. Não existem áreas cinzentas no mundo espiritual. Não tem como você dizer: pastor, eu gosto lá do mundo, das coisas do mundo, mas eu também gosto de estar na igreja. Essa terceira via está em cima do muro. Esse meio termo não existe com Deus. Ou você se consagra de verdade, puramente ao Senhor, ou essa consagração, ela não passa apenas de uma balela, de uma conversa à toa e uma conversa fiada. Mas quando nós entendemos sobre o ato de consagrar e da importância de consagrar, nós estamos dizendo a Deus que nós confiamos que Ele é o Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Mas o que significa consagração? A palavra consagração significa o ato de se consagrar, mas também consagração significa dedicar-se totalmente a Deus. Então, quando eu estou me consagrando, eu estou dizendo para Deus que eu estou me oferecendo, me rendendo absolutamente a Ele. E por causa disso, a natureza da consagração qual é? É que o nosso coração deve estar alinhado ao querer de Deus. Diga comigo: querer de Deus. Isso significa que Deus tem um querer. Isso significa que Deus tem uma vontade. E eu só vou saber o querer e a vontade de Deus sobre a minha vida, minha casa e minha família, a partir do momento que eu me rendo a Ele, que eu fico vulnerável a Ele e que eu decido me consagrar em Sua presença. Então, uma vez que eu faço isso, consagrando ao Senhor, eu estou dizendo para Ele que eu confio plenamente que Ele é o Senhor da minha vida. E é importante que nós entendamos que nada vai acontecer na nossa vida se nós não estivermos totalmente rendidos ao Senhor. Eu vou repetir isso: nada vai acontecer na nossa vida enquanto nós não estivermos totalmente rendidos e consagrados a Deus. Isso não significa que você vai ser uma pessoa perfeita, um homem perfeito, um pai perfeito, uma mãe perfeita. Não é isso. Mas apesar das nossas imperfeições, nós decidimos consagrar a nossa vida a Deus. E quando nós consagramos algo a Deus, nós estamos dizendo a Deus que Ele é o Senhor daquilo. O ruim é quando você consagra algo a Deus, que você diz que se rendeu a Deus, e daqui a pouco você toda hora está entrando no campo que pertence a Deus. É como se você colocasse na mão de Deus hoje e amanhã você já está tomando da mão de Deus. É você dizer: eu me consagro, eu me rendo, a minha família pertence ao Senhor. Alguns até dizem: já entreguei o meu filho a Deus, já entreguei meu casamento a Deus, eu já entreguei esse homem, pastor, a Deus, já entreguei essa mulher a Deus. Mas entrega, depois toma. Então, uma pessoa que é consagrada a Deus, ela entrega voluntária e totalmente a Deus todas as áreas da sua vida. É esta hora que a gente sai de cena para que Deus seja Senhor da nossa história. Ou Deus é Deus de verdade na sua vida ou não é.
Ou você confia plenamente nele ou não confia. O Salmo 125 diz, versículo 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Salmo capítulo 27, 8: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em outras palavras, quando eu me consagro, quando eu me rendo, quando eu coloco diante do Senhor, estou dizendo, eu confio que o Senhor fará. Então, em nome de Jesus, irmão, saia de cena. Deixe Deus ser protagonista da tua família. Deixe Deus ser protagonista da sua história. Ou você confia ou não confia em Deus. Então, quando eu me consagro a Deus, eu estou confiando que Ele é o Senhor da minha vida. Agora, escute isso. Tem marido, aqui não tem não, só estou falando para vocês saberem. Tem marido que ele quer que a mulher que consagre por ele, pelo filho, pela família toda. Marido que está me ouvindo aqui e assistindo, é só para quem está assistindo, não é para quem está aqui dentro não. É só para quem está assistindo. Marido, quem tem que consagrar a família é você, não é a sua esposa. A autoridade do lar, sacerdote, governo é o homem. O homem tem que ser o homem, ele tem que ser a pessoa que mais ora na casa. É o homem que tem que ser a pessoa que diz, quem vai consagrar minha família sou eu, quem vai consagrar essa semana sou eu. Ele chama a esposa e os filhos e diz, eu tenho autoridade sobre esse lar, eu tenho um governo sobre este lar. E por isso que o esposo é aquele que consagra a sua família. Ele não fica esperando a esposa se posicionar, porque um homem consagrado é um homem posicionado na sua casa. E tem filho que só fica esperando os pais se consagrarem. Tem filho que vem para a igreja porque vem forçado, não tem vida com Deus, não tem compromisso, fica mastigando chiclete na hora do culto, não dá um glória a Deus, não levanta a mão, mas para jogar tem tempo, para praticar no Instagram tem tempo, para assistir YouTube tem tempo, Netflix tem tempo. Aí quer que pai se consagre, mas ele mesmo não quer ter uma vida com Deus. O filhão que está me ouvindo, adolescente, jovem, Deus está lhe chamando para uma vida de consagração na presença dele. Não adianta seu pai estar pagando preço, sua mãe está pagando preço, e você vivendo uma vida de pecado, não vai dar certo. A Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é pai que salva filho, é filho consagrado que Deus salva, porque tem um compromisso com Deus, e um compromisso de verdade na sua presença. Dá uma cutucada, alguém diz, está doendo só um pouquinho, glória a Deus, mas se consagra a Deus. Irmão, uma vida consagrada tem que ser uma vida de verdade a Deus. É a gente consagrar a nossa família, consagrar a nossa vida. Então, o pai que está me ouvindo aqui agora, é você que tem que ser o homem de referência da sua casa. Mas não só o homem viril, o homem que paga as contas, não só o homem provedor, mas o homem de Deus da sua casa. Irmãos, o pastor Jorge não tem que ser o homem de Deus da sua casa. Os seus filhos não têm que olhar para mim dizendo, eu tenho como exemplo o pastor Jorge. Não deve ser assim. Ele tem que olhar para o pai e dizer, o meu pai é o maior exemplo de homem de Deus que eu conheço. A minha mãe é a maior referência de mulher de Deus que eu conheço. Se o seu filho está olhando por lá de fora, no YouTube, ou lá fora, ou em outras igrejas, e dizendo, ali está a minha referência, ou as minhas referências, está tudo errado. A maior referência do seu lar é você, pai, é você, homem, é você, mulher, é você, mãe. Você é a maior referência, porque o teu filho está vendo que tem um homem consagrado e uma mulher consagrada no lar. Quem é que chamou a responsabilidade? Josué 24:15. Ele não diz nós, ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que homem posicionado, olha que homem responsável. Ele não está dizendo uma reunião de igreja com 10 pessoas, ele está dando uma palavra à nação inteira. A nação está olhando para Josué, ele está vendo a referência, um homem de referência, um homem que andou com Deus, um homem de família, um homem consagrado. E quando ele diz, eu não sei vocês, mas aqui na minha casa é família consagrada. Tem muita gente que está querendo se consagrar a partir da família dos outros. Irmão, a família do outro deixe com ele. Agora cuide da sua casa, cuide da sua família. Não fique fazendo comparação, o filho de fulano é melhor que você, aquele marido é melhor que você, aquela mulher é melhor que você. Se você acha que ele é melhor
melhor do que o seu marido, ou melhor do que a sua esposa, então se consagre e diga: eu terei um marido segundo o coração de Deus, eu terei um filho segundo o coração de Deus, eu terei uma mulher segundo o coração de Deus. Mas isso só vai acontecer se homens e mulheres posicionados em Deus e posicionadas se consagrarem e consagrarem a sua casa e a sua família. Enquanto não houver uma consagração de verdade, nós não teremos referências. Sabe o que o mundo está precisando? De referências, líderes de referências, pastores de referências, mentores de referências, pais de referências, professores de referências, empresários de referências. O mundo não pode ser a nossa referência. A nossa referência tem que ser a palavra, o Deus que servimos, mas também homens e mulheres que sejam consagrados ao Senhor. Um dia eu estava ouvindo um podcast de um garoto, esqueci o nome dele, ele é um pregador da Assembleia de Deus, esqueci o nome dele, um lourinho, ele deve estar hoje, não sei se com 17, 18 anos, e alguém fez uma entrevista para ele, e falou assim: qual é a maior referência de pregação que você tem? Já que ele começou muito cedo, pregava em gideões missionários em tantos lugares, e eu automaticamente pensei na minha cabeça: eu acho que esse garoto tem como referência Napoleão Falcão, ou talvez Marco Feliciano, ou Silas Malafaia, já que ele vem da Assembleia de Deus, ou talvez Eliseu Rodrigues. Mas eu fiquei pasmado com a resposta dele. E se um dia você procurar o podcast dele, você vai ver a resposta. Ele diz: olha, a minha maior referência, a pessoa que é o maior exemplo de pregação que eu tenho, que eu vejo ler a Bíblia, orar, que eu vejo pregar. Eu falei: vai ser Marco Feliciano. Ele disse: a minha mãe. Ele me quebrou, sério. Eu estava esperando que era um pregador famoso, um pregador conhecido. Ele diz: a minha maior referência de pregação é a minha mãe. Ele não precisou olhar para fora, ele olhou para dentro de casa. Ele não precisou olhar pela janela, ele olhou para a mesa, ele olhou para o quarto de oração. As maiores referências que jovens e filhos precisam ter estão dentro da própria casa. Eu quero declarar uma palavra que talvez vai surtir um efeito não só para esse tempo, mas daqui para 10 anos, 20 e 30 anos. Eu quero declarar que a tua família será a resposta dos céus para essa cidade, esse estado, esta nação. Eu quero declarar em nome de Jesus, como homem de Deus nessa noite, e sobre a sua vida, que dentre os teus, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar homens e mulheres da presença, que serão referências nessa cidade, nesse estado e nesta nação. Eu quero declarar que a tua descendência será bendita sobre a terra. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que a tua descendência será descendência profética, uma descendência pastoral, uma descendência espiritual, filhos e filhas, noras, genros, netos, bisnetos, cheios do Espírito Santo de Deus. A tua casa vai ser resposta dos céus. A tua casa vai ver os ministérios que os céus têm sobre a terra. Você não gerou filhos para o inferno, você gerou filhos para os céus. E eu quero declarar em nome de Jesus que a tua casa é uma casa consagrada, que a tua família, até alguém comigo nessa noite, que a tua família é uma família consagrada ao altar de Deus. Porque quando nós consagramos a nossa família, a nossa descendência será abençoada. Existe um homem chamado Jonathan Edwards. E quem falou Jonathan Edwards. Ele pregou o maior sermão que muitos conhecem: pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele prega esse sermão numa época em que a energia elétrica não existia. Ele faz na base do livro de Deuteronômio sobre vacilar o pé. Ele escreve a mensagem inteira. Ele não prega como um orador, ele prega como um escritor, um leitor. Ele com a mão segurava a lanterna e com a outra ele lia o que ele tinha escrito em oração. E enquanto ele está pregando, lendo, e sem ver o povo porque estava à sua frente, veio um temor tão grande sobre os irmãos que estavam naquela igreja, que esse livro declara que os ouvintes estavam sentindo como se o piso havia sido aberto, as chamas do inferno estavam subindo, e o temor do inferno era tão grande que eles se seguravam nas colunas do templo, e eles começaram a vir para o altar para entregar a vida a Jesus. E diz que naquela noite, naquele dia, começou o maior avivamento que a Inglaterra já conheceu. Avivamento esse que já havia tocado e tocando John Wesley, Moody, Charles Finney, por um homem que estava com a vida mergulhada e consagrada em oração. E aí quando você estuda a história deste homem, a sua biografia, descobrirá, porque ele era um homem consagrado,
que a sua descendência, olha como a descendência dele foi abençoada. A sua descendência de netos, bisnetos e tataranetos teve 60 escritores, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores, 3 senadores e um vice-presidente da República dos Estados Unidos da América. Porque quando tem um homem consagrado em uma casa, e quando tem uma mulher consagrada em uma casa, a sua descendência automaticamente já está consagrada e ungida na presença de Deus. Por isso que o salmista Davi disse: eu já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Ele está dizendo: onde tem um justo em uma casa, a descendência dele é abençoada sobre a terra. Deuteronômio libera uma palavra: o Senhor abençoará até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Eu pergunto: você é um homem de temor? Você é uma mulher de temor? A tua casa é consagrada? Então prega essa palavra. A tua descendência já está separada, ungida, consagrada, rendida, santificada, para ser resposta de Deus para as próximas gerações. Porque Deus não fará nada se não for por meio da sua família. Repito, Deus não fará nada nesta nação se não for a partir da família. Eu quero declarar sobre a tua família. Um dos salmos mais poderosos. Eu estava lendo esse salmo e Deus me deu uma revelação desse salmo que eu não tinha percebido. O Salmo 144, o versículo de número 12. O Salmo 144, versículo 12. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda do palácio. Pode seguir até o 15. Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo ou a nação cujo Deus é o Senhor. Só nesses versículos tem muitas bênçãos para a família. Só que você pode orar esse versículo todo na sua casa. Agora, olha o versículo 12, por favor. Volta o versículo 12. Olha o versículo 12. Para que os nossos filhos. O versículo começa com o quê? Diga, filhos. Agora, olha o versículo 15. Último versículo. Bem-aventurado é a nação. Esse salmo começa com filhos, ele termina com nação. Porque se os filhos são abençoados, e se a família é abençoada, a nação será abençoada. Por que o diabo quer destruir a família? Porque se o diabo destrói a família, ele destrói a base celular de qualquer sociedade, primitiva ou moderna. Se a família é destruída, a nação ela é fragmentada. E por isso que os valores cristãos que nós temos pregado como igreja se tornam uma afronta e ao mesmo tempo se torna um quartel-general contra todas as atrocidades e ideologias desse mundo que está perdido. Então, quando você guarda o teu filho na presença de Deus, automaticamente a nação é abençoada, porque o teu filho é abençoado, porque a tua família está consagrada diante da presença de Deus. Por que é importante se consagrar? Existem 4 motivos pelos quais há uma importância na consagração. O primeiro motivo, porque é importante se consagrar, é porque quando eu me consagro, ou consagro a minha casa, eu reconheço que Deus é soberano. Obrigado, Esaú, pelo glória. O povo não está ligado, não. Quando você se rende, você está dizendo: eu me desarmo, porque eu reconheço que Tu és soberano sobre a minha vida. Já não sou eu quem decido, é Ele quem decide. Não sou eu que estou mais no controle, é o Senhor que está no controle da minha vida. Então, quando eu estou me consagrando, eu estou reconhecendo que Ele é soberano. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é uma liberdade espiritual. Eu pergunto para você: já teve alguma pressão, alguma intimidação, alguma cobrança, uma palavra pesada que tirou sua paz, que tirou até o seu sono?
E você olhou para a situação e disse: como é que eu vou resolver tal situação? A mente virou um turbilhão de situações. Roubou tua paz, tua esperança, sentiu fome, chorou, porque não sabia lidar com a situação. Mas quando eu me rendo, eu fico livre. Existe paz e esperança na minha vida. Você pode estar passando pelo pior deserto, mas quando você entrega na mão dele, aquela semana tem descanso, aquele mês tem descanso. O senhor está dizendo o que, pastor? Eu estou dizendo que talvez a situação não mudou, mas você já está completamente mudado, porque você está livre. O terceiro benefício, porque eu devo me consagrar, é por causa de um crescimento espiritual. Pessoas imaturas acham que elas podem ter controle sobre todas as coisas, mas pessoas maduras espiritualmente, elas entregam na mão de Deus, porque elas acreditam que Deus pode resolver. E por que esse crescimento espiritual acontece? Porque essa pessoa exercita fé e confiança em Deus. Quando a gente começa a entregar a Deus, a gente cresce na oração, a gente cresce no jejum, a gente cresce na fé, a gente cresce na maturidade. Esse é o terceiro benefício. O quarto e último benefício, porque eu devo me consagrar, é porque eu gero um fortalecimento da minha comunhão com Deus. Porque se eu confio, eu entrego. Se eu confio, eu digo, eu me rendo. Eu confio no Senhor. E quando Deus tem alguém cujo coração confia totalmente nele, essa comunhão se torna tão poderosa que Deus sabe que nada na terra vai te tirar da presença dele, porque você decidiu confiar tudo a ele e você gera comunhão com ele. Então por isso que eu devo me consagrar em todo o tempo. Jesus era um homem que era consagrado a Deus. Mas como eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que trabalhar com vocês algo, eu quero que vocês entendam em nome de Jesus, que vocês terão decisões na vida de vocês, que ainda que sejam óbvias, ou ainda que sejam decisões simples, mesmo assim, eu preciso saber o que Deus pensa sobre aquilo. Então às vezes você vai tomar decisões que aparentemente são simples, mas você já perguntou a Deus o que Deus está achando disso? Porque Jeremias 29:11 diz: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Eu tenho planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu não sei se você se alegra com essa palavra, mas a música lá que eu acho que é quem canta é a Bispa Sônia. Há um plano perfeito de Deus para você. Tá bom, você não estava aqui não, vou repetir. Tem um plano perfeito, prontinho de Deus para você. Eu não sei se você teve, quando você nasceu, Deus disse: o plano que eu tenho para ela está aqui na palma das minhas mãos. O Salmo 139:16 garante isso, que antes de nós nascermos, Deus já tem os nossos dias escritos no livro dele. Tem um plano perfeito de Deus para você. Sabe quem atrapalha os planos? Só nós mesmos. Eu não sei quem canta, Lucas, Samuel, Vitor, Patrícia. A gente é que atrapalha tudo. A gente acaba atrapalhando tudo, mas Deus tem planos perfeitos. O problema é que a gente fica: Deus, se o Senhor fizer do meu jeito vai dar certo. Eu acho que do jeito do Senhor não está dando certo. O meu plano está certinho. Aí a gente fica: se esse plano não der, eu tenho um plano B, C, D, E, F, G. Está cheio de planos. E Deus está dizendo: eu não tenho um plano B para você, eu tenho um plano único, original, um plano A para a sua vida. Mas eu só posso saber os planos que Deus tem para a minha vida se eu me consagrar. Então tem coisas, olhe para mim, que até são espirituais, que até são boas, que tem boas intenções, mas você perguntou a Deus se é da vontade dele. E eu vou ser o primeiro pecador a confessar. Se tivesse um padre aqui, eu ia entrar no confessionário para confessar para ele. O quê? Quantas vezes eu tomei decisões sem saber se é da vontade de Deus? Porque eu achei que era tão óbvio, que nem precisava buscar a Deus. O Pão Yong-Cho, também chamado de David Yong-Cho, ele era uma vida tão consagrada a Deus, que um dos livros dele escreve assim: quando eu vou comprar meias em uma loja de departamentos, eu pergunto a Deus: qual a cor de meias que o Senhor acha que eu devo comprar? Olha que nível de uma vida consagrada a Deus. Você olha, por exemplo, para Davi. Davi foi construir o templo. Eu pergunto para vocês: construir um templo não é uma coisa boa, irmão?
A arca ficava de um lado para outro até um templo. O profeta Natã, que era o conselheiro pessoal de Davi, disse: é bom isso, eu vejo que é uma coisa boa. Era coisa óbvia, espiritual, poderosa. Mas quando Natã foi para casa, Deus disse: você vai lá amanhã e diga para o rei que não é da minha vontade ele construir. O filho dele construirá. A mão dele está cheia de sangue, não dá certo. Era óbvio, era espiritual, tinha uma boa intenção, agradaria o coração de Deus, mas não era vontade de Deus. Era óbvio, por exemplo, o apóstolo Paulo pregar na Ásia. Irmãos, pregar é bíblico? Não fala que é não, pelo amor de Deus, não fica essa cara de dúvida não. E de por todo mundo e pregai o evangelho. Ganhar almas é bíblico, irmãos? Provérbio diz que quem ganha almas, sábio é. E Paulo ia fazer o quê? Ele ia pregar, ele ia ganhar almas, edificar igrejas. Mas sabe o que o texto diz? O Espírito Santo o impediu. Ainda que fosse espiritual, óbvio, pregar e plantar igrejas e ganhar almas, não era a vontade de Deus para aquele lugar. Então existem coisas que eu preciso saber qual a vontade de Deus. Sabe que essa geração muitas vezes se engana, porque é uma geração que olha a aparência, mas só Deus sabe a essência. Vou casar com fulano, fulano é tão bonito, ele levanta a mãe da glória, tem Bíblia de crente, oh glória, e ele é assíduo, viu, frequente, aleluia. Às vezes, irmão, é um lobo vestido de ovelha, meu irmão. Aí você casa, era o que ele queria, muda a pessoa. Ah, pastor, mas estava na igreja, o diabo estava na mesa com Jesus, você não sabia disso não? Ele entrou no paraíso. Cuidado, gente. Ainda que pareça óbvio, Deus, qual é a tua vontade sobre isso? Mas tem gente que é assim. Irmãos, eu lido com isso, eu já fiz isso umas 2 vezes. E muitos quebram a cara e depois saem da igreja. E eu sou culpado. Tem uns que saem da igreja. E hoje o povo sai da igreja, nem avisa a gente mais não. Quando a gente já sabe, já está congregando em outra igreja, já casou, está tendo filho já. É verdade. Aí a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu estou aqui porque eu quero que o senhor abençoe o meu namoro. Abençoe. Não é mais assim: pastor, o senhor acha o que disso? Hoje não é para ter conselho, hoje é para abençoar. Quando de copo já está namorando, irmãos. Aí depois o namoro dá errado. E por favor, se você está assistindo, não estou dando direta para você não, tá bom, gente? Mas depois de errado fala: ai, você é daquela igreja. Por que sai? Porque todo mundo sabe que está namorando, deu problema porque deixou de namorar. Aí a pessoa não quer congregar mais. Eu não vou mais lá não, porque eu não quero ver a cara de fulano, eu tenho raiva dele. Antes era anjo, agora é o diabo, irmão. Antes amava, agora está odiando. Hoje as pessoas amam na segunda e já está odiando o mês que vem. As coisas estão assim. Sabe por quê? Porque não é uma vida consagrada a Deus. Uma vida consagrada a Deus toma a direção dos céus. Uma vida consagrada a Deus pergunta o que Deus quer sobre aquilo, irmão. Por isso que a Eliana, minha esposa, me comprou na planta. Oh, aleluia. Quem olhava para mim dizia: um homem que não tem parecer, nele não tinha formosura, era o mais rejeitado entre os homens. Me comprou na planta, investiu. Olha agora, irmão, parece que eu tenho 30 anos de idade. Oh, glória a Deus. Porque quem sabe minha história sabe como era feinho, né, irmão? Oh, glória. Tem gente que só olha a aparência. Mas se Deus tem uma chamada poderosa sobre a vida dessa mulher, desse homem, imaginou? Se Deus tem algo poderoso sobre a vida desse homem, dessa mulher, aleluia. Tem gente olhando para a aparência e está esquecendo a essência. Irmão, diga para esse irmão: pergunte para Deus o que ele acha. Fala para esse, fala para 5 irmão. Se tu não falar, tu não vai para o céu. Diga para 5 irmão: pergunte para Deus o que ele acha. Pergunte. Cadê os irmãos do Fala a Deus? Chegaram aqui? Os irmãos do Fala a Deus estão por aqui? Irmão. Então eu preciso ter uma vida consagrada a Deus. E não vamos fazer oração de consagração hoje, irmãos. Essa mensagem é muito longa, eu só vou terminar aqui, porque é muito longa. Se você quiser depois, não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou lançando mais 2 livros, e daqui 3 meses vou lançar o 7º livro, né? E esse ano, se Deus permitir, vai ter um livro sobre liderança e um livro sobre família. Então esse ano, se Deus permitir, eu devo chegar a 9 livros publicados esse ano já, em nome de Jesus. Está tudo pronto para fazer o lançamento. Mas eu queria falar para você sobre o que a gente deve consagrar. Estou aqui para te ensinar hoje. Porque quando o povo de Deus é ensinado e conhece a verdade, o povo fica liberto. A gente às vezes erra por ignorância, por inocência ou por esquecimento.
Então eu não quero que você erre por ignorância. Você pode errar por inocência ou por esquecimento, por ignorância não. O que a gente deve consagrar? E quando eu falar sobre consagrar, não é só colocar um óleo ungido, mas é orar e abençoar. Então o que eu devo consagrar? Primeira coisa, anote aí em nome de Jesus, é bom você anotar. A primeira coisa que você deve consagrar são os seus projetos, seus planos e seus sonhos para Deus. Provérbios 16:3. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Vê para mim a versão NVI. Vê para mim a NVI, por favor. A tradução consagre. Vê a tradução consagre para o povo anotar. Enquanto você está procurando aí, Provérbios 16:3. Tudo bem, entregue ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão estabelecidos. Quando você consagra os seus planos e os seus sonhos. Irmão, por que eu fiz aqui o projeto de vida com vocês? Não é porque eu queria preencher tempo de igreja, não. É porque nós estávamos, lembra que todo dia teve consagração? A gente estava consagrando os seus projetos. Irmão, eu já tenho um testemunho para contar, só não posso contar agora. Mas já tem gente que já tem testemunho para me contar de projetos que foram consagrados num projeto de vida. Tem uma pessoa que ela foi tão específica para Deus, ela está aqui, a família, que ela escreveu o nome da escola que ela queria estudar. E não tinha mais vaga. Mas na última hora, no improvável, Deus operou um milagre. Ela mandou para mim dizendo: pastor, olha aqui. Ela mandou o que ela escreveu: olha aqui, pastor. Eu falei que a escola era essa. Ela me ligou no dia. Eu falei: olha, não fala para ninguém não, que os invejosos podem aparecer. Desde quando você fizer a matrícula, se já estiver estudando, aí você me avisa. Aí foi o que aconteceu, já está estudando, já está lá. Ela foi específica com Deus. Tudo que vocês trouxeram no altar, já está tudo consagrado ao Senhor em 2026. Projetos, planos, metas, sonhos e objetivos. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai ter grandes testemunhos para contar a respeito desses projetos. A irmã está indo aqui, meu Deus, tem que fazer um livro, que é tanto sonho que ela realiza em Deus. Projetos sendo realizados. Então, apresente o seu projeto. Você ainda está com o folder do projeto? Missionário Tânia tem que estar agora da senhora, está no carro, viu? Da senhora. Todo dia pegue, olha lá, está lá com o Isaú. Todo dia você pegue, ore em cima de novo. Vai expondo o projeto na oração. Vai expondo na palavra. Todo dia está lá. Sabe como é que eu orava, irmãos? Eliana está aqui, comprove alguns irmãos que iam na minha casa. Eu tinha um quadro no lugar de oração. Eu anotava todos. Área pessoal, área financeira, área ministerial. Sabe como eu lancei os livros? Todo dia olhando, dizendo: vai acontecer, eu estou orando. Sabe quando nós pagamos terreno? Nós pagamos 350 mil reais nesse terreno que nós acabamos de vender. Apresentava ao Senhor. E nós vamos comprar agora um terreno de 800 mil reais. E já está apresentado ao Senhor, amém? Então, tudo que você coloca diante de Deus, você cria uma aliança. Melhor, você ainda consagrou a Ele. Irmão, se você consagrou a Ele, Deus vai operar um milagre. O que eu devo consagrar, pastor? Segunda coisa que você deve consagrar: a sua vida pessoal. Levítico capítulo 20, versículo 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem. Eu sou o Senhor que santifica. Então quem tem que se primeiro consagrar é quem? É você. Não espere sua esposa ser uma mulher consagrada. Seja você consagrado. Ou esposa, pelo amor de Deus, não espere o seu marido ser consagrado. Seja você primeiro a ser consagrado. É você que vai se consagrar a Deus. Pessoalmente eu me consagro a Deus. Eu me rendo a Ele. A minha vida é uma vida consagrada ao Senhor. E uma pessoa que é consagrada a Deus, ela tem um ouvido sensível às coisas do Espírito. Alguém está aqui em nome de Jesus? Acordaram? Eu estava vendo um testemunho de um pastor. Ainda bem que eu já vou terminar. Eu estava vendo o testemunho de um pastor, que esse pastor, ele orava, todo dia ele tirava uma hora de oração. Aí quando ele terminou a hora de oração, que ele foi levantar da oração, o Espírito Santo de Deus disse assim para ele: continua. Ele continuou. Ele falou: daqui 10 minutos deve ser que para, né? Mas ele foi até 2 horas. Aí quando chegou nas 2 horas de oração, ele falou: agora eu acho que está tudo tranquilo. Levantou. Quando ele está levantando, o Espírito Santo disse: mais um pouquinho. Aí ele foi orando. Quando deu 3 horas de oração, aí ele levantou. O Espírito Santo não sinalizou nada para ele. Ele falou: não, estou tranquilo. Aí ele foi para os seus afazeres domésticos do dia e pegou aquele negócio que corta grama, cortador de grama, e foi cortar a grama da sua roça. E quando chegou lá,
ele viu que uma jararaca tentou dar nele 3 botes, mas ela não conseguia abocanhar, ela se enrolava sozinha. Na hora o Espírito Santo de Deus disse para ele: para cada bote que ela deu e que não teve sucesso, foi para cada oração que você estava orando. Então, quando você tem uma vida consagrada, Deus vai te dar palavras na oração, Deus vai trazer nome de pessoas que você nem estava lembrando da oração, Deus vai lembrar a um amigo de muitos anos que você não veio, não via, e você fala: por que Deus está trazendo? Porque se você está consagrando, alguém precisa de um socorro, e aí você está com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Uma vez eu estava em oração, e Deus me deu o nome de um pastor. Eu vou falar o nome dele, não tem problema, pastor Ziel. E aí veio o nome do pastor Ziel, eu falei: meu Deus, eu comecei a orar, e eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei: meu pastor, eu não sei o porquê, meu pastor, mas Deus colocou o seu nome aqui na minha frente agora, e eu decidi orar pelo Senhor. E aí ele falou: muito obrigado. Eu fui pregar na igreja dele algum tempo depois, não sei se 15 ou 30 dias depois. Ele me convidou, devido a essa oportunidade que eu falei com ele, ele me contou o vale que ele estava passando. Naquele ano a esposa dele morreu de um câncer raro. Deus já estava usando a minha vida para fortalecer ele em oração. Aí você pode até falar assim: pastor, mas Deus precisa que eu ore 3 horas para impedir o bote de uma jararaca? E ele precisava de Elias orar 7 vezes para a resposta vir? E ele precisava que Josué rodeasse Jericó 7 vezes para o muro cair? E ele precisava que Daniel orasse 21 dias para que o milagre acontecesse? Não tem essa ideia de se é 3 horas, 5 dias, 7 dias. É para cada um de nós, Deus tem uma direção específica. Não é porque é 21 dias que 21 dias é menor do que 40 dias. Não é sobre isso. É sobre a direção que Deus te deu. Talvez Deus te falou pessoalmente para você orar 21 dias, mas para aquele irmão falou: não, só ore só uma semana. Então não é se Deus precisa, é que para cada um de nós Deus tem planos específicos que nós não sabemos, para livramentos específicos. E quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus vai dando a direção correta. Amém. A não ser quando é algo congregacional, é diferente. Mas para você, Deus vai dar uma direção correta. A terceira coisa que eu devo consagrar a igreja, eu devo consagrar a minha família ao Senhor. Olha o que está em Números 15:40. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o bem de vocês, vocês serão um povo consagrado. É você chamar sua família inteira e consagrar a Deus. Você podia fazer isso hoje. Chegar na sua casa hoje e disse: vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos consagrar toda a família ao Senhor. É você entrar aqui na igreja e você já entrar nessa igreja orando e abençoando essa igreja. É você passar na rua da igreja, ainda que não tenha culto, e leva a sua mão: olha, eu oro e abençoo aquela igreja. Sabe que tem algumas coisas que eu faço? Vou falar agora, mas não precisa nem falar. Mas às vezes quando eu passo perto da casa de irmãos, e quando eu passo perto de empresa de irmãos, eu levanto minha mão e abençoo. Deus abençoe a empresa do meu irmão, abençoe a vida do meu irmão, a família do meu irmão. É tão simples. Eu estou dizendo: eu estou consagrando a empresa dele, eu estou consagrando a família dele, eu estou consagrando a casa dele. Olha que atitude simples que nós podemos fazer de abençoar a vida do irmão. Então, quando eu consagro a minha casa, quando eu consagro a minha família, quando eu consagro a igreja, eu estou dizendo que aquilo pertence totalmente ao Senhor. A outra coisa, consagrar as finanças e os negócios. Você consagra o seu dinheiro ao Senhor? Você consagra o teu trabalho ao Senhor? Você consagra o teu empreendimento ao Senhor? Irmãos, isso aqui são chaves para mudar de vida. E todas essas consagrações são bíblicas. Onde está isso? Levítico 27:30. Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, dos cereais, das frutas, pertencem a quem? Ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Então, quando você pegar a tua finança, quando você pegar a tua empresa, ou o cartão da sua empresa, consagre: Deus está aqui. Eu vou falar uma coisa diante de Deus. O dinheiro vai ser o mesmo, mas a multiplicação será poderosa. Só o da parte que ela pegou. Deixa eu falar para cá, que eu de cá não viro não. Pegou também. O dinheiro vai ser o mesmo, mas a multiplicação vai ser poderosa. Não vai ser mais, desculpe aqui, caso patente, meu professor ali, o termo um pouco erudito, não vai ser mais o valor pecuniário do dinheiro, mas vai ser o valor espiritual da bênção de Deus sobre aquele dinheiro. Vai ter multiplicação a 30, a 60 e a 100 por 1 sobre a tua sementeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pegou isso?
Então chega lá no seu negócio, Deus, eu abençoo meu negócio, está consagrado ao Senhor. Eu consagro as minhas finanças ao Senhor. Sabe que tem coisa que eu faço? Eu estou dando muita dica aqui, não estou, Eliana? Estou dando muita dica. Eu abro minhas contas aqui, abro minhas contas. Quase todo dia eu faço isso. Eu abro minhas contas lá do aplicativo. Oh Deus, ô Itaú, eu profetizo Banco Itaú em nome de Jesus na minha conta, que vai multiplicar na minha conta Banco Itaú. É sério. Eu chego na minha conta da caixa de milagres, caixa de bênçãos, em nome de Jesus. Ei, irmão, tem algum problema abençoar o aplicativo para entrar recurso lá? Alguém está entendendo isso? Irmão, são chaves poderosas para você ver milagres em Deus. O problema é que o povo de Deus está cheio de chaves, mas não usa as chaves espirituais. Então Deus está te dando direções hoje. Amém. Você só tem um cartãozinho do trabalho, ore pelo cartão. É a tua ferramenta, ore pela ferramenta, em nome de Jesus. Deus vai operar milagres. Eu estava pregando agora em Eunápolis, 4 dias de conferência, irmão, a igreja lotou todos os dias, um negócio poderoso que Deus fez naquele dia lá. E aí um casal foi me levar para o jantar, e eu conversando com eles, e aí a moça falou, pastor, eu fiz exatamente como o senhor falou. Eu consagrei algo a Deus, e olha a sabedoria daquela mulher. Ela disse, todo mundo vai vender queijo nessa cidade, mas o meu queijo vai ser o melhor. Aí por fontes secretas eu fui descobrir o trabalho dela. Ela é confeiteira, ela me falou, sou confeiteira, só me falou quanto era o bolo. Eu falei, eu perguntei, e ela cobra quanto de um bolo de aniversário? Baratinho. Um bolo de casamento fica quanto? 20 mil reais. Eu falei, 20 mil? Graças a Deus. Irmão, e vou falar, viu? A mulher tem lista de espera, irmão, porque ela consagrou ao Senhor. Se você não valorizar teu negócio, ninguém vai valorizar não, sabe, gente? Você tem que começar a valorizar teu negócio. Ah, mas 20 mil é caro. É caro para você, mas tem quem pague. Oh, glória a Deus. Depois que eu fui no Shopping Jardins, que o prefeito Crim mandou ir, Shopping Jardins, você não entra nem a pé lá, irmão. Eu pensei, podia entrar, não entra a pé, só entra de carro. E a porta só abre se o carro abrir a porta. Se não abrir a porta do carro, ninguém entra. Você entra no Shopping Jardins, é bom saber disso aqui. Um dia você vai lá, glória a Deus, com o Samir. Você abre a porta giratória tem cheiro de perfume francês. Aí quando eu entrei, só tem Dolce & Gabbana, falou Gucci, Louis Vuitton. Falei, deixa eu ver ali, irmão. Ainda mandei para as irmãs da igreja, para incentivar os maridos. Um colar, 2 brincos, é uma pulseira que cabe na mão. Eu não perguntei para a moça, que você tem até vergonha de entrar na loja. O que o senhor deseja? Curiosidade só, não é? Toda loja lá tem 2 seguranças na loja. Os atendentes, parece que os camaradas são aqueles agentes do FBI. Tudo padronizado e organizado. São lojas de alto padrão. Irmão, para você ver pobre lá dá trabalho, irmão, para ser sincero. Aí eu perguntei, quanto é? Não perguntei, falei com a Eliana. Quanto é isso aqui? 499 mil reais. O colar, 2 brincos e a pulseira. Eu falei, Eliana, se há uma pessoa paga R$500 mil em um colar, 2 brinquinhos e uma pulseira, é porque tem quem? Paga. Então quando você consagra os teus negócios ao Senhor, e aí, hoje eu estou empolgado aqui, sério mesmo. O teu dinheiro está no paraíso fiscal dos céus, irmãos. O milagre está no paraíso fiscal dos céus. Apresente a Deus, honre a Deus. Se tem alguém incrédulo, deixa ele ficar incrédulo. Quem é incrédulo quando fala essas? Deixa ele com a incredulidade dele. Vai em fé, apresente a Deus. O teu negócio vai ser referência em conquista. O teu negócio vai ser referência no estado, vai ser referência na nação, em nome de Jesus. Consagre. Outra coisa, consagre os filhos. 1 Samuel 1, 27 e 28. Por este menino eu pedia, e eu consagro a ele todos os dias ao Senhor. Ela consagrou os filhos. Irmãos, Eliana, eu estava fazendo psicanálise, eu dei uma parada, porque são tantos casos terríveis que eu falei, Eliana, não estou conseguindo não, porque eu estou me dando raiva de assistir esse negócio. É tanto caso de abuso, de pedofilia, vocês não fazem ideia. Seja na igreja, na escola, fora da igreja, são muitos casos de pedofilia. Quantas vezes você está distante, os seus olhos estão distantes dos seus filhos? Que talvez está ficando com gente que você tem como pessoa de Deus, e talvez não seja. E sabe o que eu digo para você? Consagre. Consagre até a sexualidade dos teus filhos. Ó Deus, eu consagro a sexualidade dos meus filhos. Contra toda a homossexualidade, contra todo o abuso, contra toda a maquinação do homem mau, da mulher má. Não precisa tocar na parte íntima da criança, não precisa. Você vai colocar a mão sobre a criança e vai consagrar ela totalmente ao Senhor.
Teve gente que não veio para o culto, hoje está tendo chaves liberadas aqui essa noite em nome de Jesus. A outra coisa, consagre a sua casa. Apresente a sua casa ao Senhor. Amém? Vocês estão me ouvindo? Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre cada cômodo da sua casa. Consagre cada móvel da sua casa. Diga: essa casa é do Senhor, ó Deus. Essa casa pertence ao Senhor. Essa casa não recebe as más notícias, ela recebe as boas notícias dos céus. Contra essa casa não tem maldição, Senhor. Contra essa casa está a tua bênção. Consagre a tua casa ao Senhor. É porque eu estou correndo aqui. Outra coisa, consagre os teus bens ao Senhor. A consagração da casa é 2 Samuel 7:29. Põe para mim, por favor, que o povo não pode perder essa palavra não. 2 Samuel 7:29. Davi está consagrando a casa dele ao Senhor. Abençoa seria a casa. Abençoe a minha casa ao Senhor, e a minha casa será bendita para sempre. Pode ver outra versão, por favor. Outra coisa, consagre os bens ao Senhor. Pastor, eu tenho que consagrar os meus bens ao Senhor. Consagre. Josué 6:19. Toda a prata, todo o ouro, os utensílios de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Josué 6:19. Consagre os teus bens ao Senhor. Você tem uma moto? Consagre ao Senhor. Você tem um carro? Consagre ao Senhor. São coisas simples. Consagre a Deus. Apresente ao Senhor. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Tudo que nós compramos para essa igreja está consagrado. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que nós compramos para a igreja é consagrado para o trabalho da obra de Deus. São coisas espirituais. Isso aqui não tem nada a ver com simpatia ou amuleto, nada disso. É porque nós decidimos consagrar a Deus tudo que pertence à casa de Deus. Você também tem que consagrar todos os teus bens ao Senhor. Você já viu casa que quebra tudo? Quebra copo, quebra torneira, quebra pia, quebra chão, quebra carro, quebra tudo, irmão. Tem que repreender em nome de Jesus. Não quebra, acabou. Em nome de Jesus, a minha casa é consagrada ao Senhor. Pelo contrário, está vendo esse irmão do lado aí? Deus vai usar ele para te dar um presente para a tua casa, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai usar ele para te dar um presente para a tua casa. Aleluia. Os irmãos lá de trás recebem não? Irmão lá de trás, glória a Deus. Aleluia. É verdade. Agora eu vou te falar uma coisa. Só que tem gente que acha que consagração. Já conheceu a ali? Olha lá, Mivaldão. Mivaldão vai saber quem é. Não fala não, Mivaldão. Vai ficar boca de siri. Só que tem gente que está filmando, né? Mas que jeito, está filmando mesmo? Tem que falar. Só que tem gente que acha assim, que você tem que consagrar a casa dele, o carro dele, a moto dele, mas não quer ter compromisso com Deus, não. Eu vou lá na igreja hoje que eu vou consagrar a minha moto ao Senhor. Mas você vai congregar, está buscando a Deus? Não, eu só quero a bênção. Eu não preciso do dono da bênção. Aí eu fui uma vez, a pessoa falou: eu fiz uma casa boa, eu quero que o Senhor consagre minha casa. Aí eu chamei ele de canto e falei: consagra, eu consagro. Agora, espera aí que eu vou te falar logo a verdade. Se tu for fazer festinha com bebida aqui dentro, botar música mundana para requebrar o povo aqui dentro, e mulherada aqui dentro, o que era bênção vai virar maldição na tua vida. Sabe o que ele me respondeu? O que tu acha que ele respondeu? Consagra não, pastor. O que ele queria era Deus? Não, irmão. Porque ele não pensou duas vezes em dizer: eu prefiro a festa, mulherada, gandaia, do que a bênção de Deus. Você está entendendo? Ele não queria uma consagração porque honrava a Deus. Ele entendia que era como amuleto. Se consagrar, minha casa está abençoada. Tem gente que é assim, vem para a igreja só para... eu quero receber a oração do pastor. Eita, glória a Deus. Se ele botar a mão na minha cabeça, o milagre acontece. Não acontece, você não quer ter uma vida com Deus, irmão. Tem gente que quer fazer da igreja lugar de passeio. Agora o negócio estourou, o negócio pegou. Vai para casa, vai para casa. Aproveita, pega a Bíblia, vai para casa, em nome de Jesus. O negócio apertou aqui agora. Mas não quer ter compromisso com Deus, irmãos. Só quer a bênção de Deus. Mas com o Senhor não quero ter compromisso. Eu chamo crente Doril, recebeu a bênção, sumiu. Você conhece gente aqui da igreja que recebeu a bênção, sumiu, irmão? Você conhece? Tá, ó. Aleluia. Recebe a bênção, casamento restaurado. A minha casa, que resposta. Milagre aconteceu. Tchau, pastor Jorge, muito obrigado. Gente que quer só receber a consagração, mas não quer ter compromisso com Deus, irmão. É verdade ou não é? E aí eu vou te dar uma palavra. Eu finalizei aqui agora aí, ó. Glória. É milagre, é mistério. Deixa eu falar um negócio para você.
É por isso que tudo que você colocar na sua casa, você tem que apresentar a Deus. Estou vendo aqui a irmã Cris, João também, obrigado por terem vindo, viu? Deus abençoe vocês. A irmã, quem não sabe, ele é família da irmã Raíza, viu, gente? Tudo que você recebe na sua casa, você tem que consagrar a Deus. Você sabia, ó o clima pesado, ó, atenção. Mas não é que vocês estão prestando atenção. Você sabia que tem coisas que são consagradas a demônios, com feitiçarias e bruxarias, que pessoas te dão como presente? Você sabia disso? Amigo da escola, amigo do trabalho, amigo da faculdade, amigo de longas datas, até gente da igreja. É verdade, irmão, vamos ser bem sinceros aqui. E aí aquele troço foi consagrado para trazer o mal sobre a sua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi tantos os pastores falarem isso como tem falado agora, inveja. Tudo pregação que eu estou ouvindo agora, Josué Brandão, o Lucas, outro pregador que acompanha, o Mark Antes, só inveja. Por que o Espírito Santo está falando sobre inveja esses dias sobre a igreja? Nesse mês de fevereiro e março. Porque tem gente que tem inveja do teu cabelo. Você sabia disso? Tem gente que tem inveja do seu sorriso. Pode parecer que não, mas é verdade. Tem gente que tem inveja do seu jeito que você é, do seu casamento, da sua família, do seu carro. Você olha e diz, meu Deus, o carrinho que eu tinha, 2000 e cacetada, Senhor. E para ele tem inveja, tem, irmão. Tem gente que tem inveja do teu Fusca, do teu Honda, da tua casa. E aí a pessoa vem com o coração achando que é bom e te dá um presente consagrado a demônios. E aí você leva para casa o presente. Aí daqui a pouco você diz, pastor, o meu filho está vindo vulto em casa. Nunca teve isso, vulto em casa. Está acontecendo um negócio errado em casa, a coisa começou a quebrar dentro de casa. Uma mulher recebeu, eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher que recebeu uma colcha de presente. Quando ela foi dormir com a colcha consagrada, no dia seguinte, a mulher pegou uma coceira no corpo inteiro, era consagrada a demônios. Isso não significa, vocês podem me dar presente tranquilo, dá meu irmão, sem problema nenhum. Isso não significa que o irmão que te deu presente, ele tenha consagrado. Mas ele pode ter comprado de uma empresa que tudo é consagrado a demônios. Ele pode ter adquirido de alguém que, quando estava fabricando, lançou uma palavra maldição, com chateação, porque não estava passando um momento bom. E às vezes você está levando para dentro da sua casa maldições. Pode ser um palito de dente. Deus, eu consagro a Ti e repreendo todo o mal em nome de Jesus. A feira, antes de entrar na casa, já coloca, Deus, eu consagro essa feira, é para o nosso alimento, para o nosso sustento. Está abençoado em nome de Jesus. Alguém está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Às vezes eu até esqueço. A Eliana pergunta, você orou? Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que orar. Porque a gente precisa consagrar ao Senhor. O pastor Josemir, eu não sei se a diaconisa Patrícia estava na época, eu e o pastor Josemir fomos expulsar um demônio de uma mulher, e ele falou isso deve ter uns 5 meses, 3 meses, não sei. E ele lembrou disso. Nós fomos expulsar um demônio de uma mulher. Na época eu era diácono, o pastor Josemir era presbítero. E aí quando nós fomos expulsar o demônio da mulher, pastor Helene e missionária Tânia, a gente, meu Deus, naquela época eu orava muito mais do que eu orava hoje. O pastor Josemir nem se fala. A gente era dessa finura que orava e jejuava, irmão. Aí nós fomos orar e o demônio não saía não, tá? Não saía. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Maria Padilha, Zé Pilinta, Pombagira. Quem é que está aí, pelo amor de Deus? Vai embora. Não ia não, irmão. Aí o pastor me lembrou disso. O Espírito Santo disse comigo, é o anel que está no dedo dela. Aí eu tirei o anel do dedo da mulher, tirei o anel, repreendi todo o mal do anel. Ó, está cancelado agora toda a obra maligna que fez nesse anel. Quando eu cancelei, botei a mão nela e falei, sai em nome de Jesus. Só falei, sai em nome de Jesus. Pronto, a mulher estava liberta. O anel era um ponto de contato consagrado a demônios. Às vezes você recebeu o presente de saber e é ponto de contato na casa. Às vezes você recebeu o presente de familiares, do avô, da bisavó, da mãe, está na tua casa e você está vindo de opressão, nada acontece, parece que a coisa tudo travada. Era para dar certo, não dá. Por quê? Porque está consagrado. O que você tem que fazer? Pega hoje tudo que você lembrar e peça o Espírito Santo para te mostrar, e certamente todo o mal será quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tudo que entrar na sua casa, apresente a Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, irmãos. É muito sério o que eu estou falando para vocês. Isso é tão sério que eu estou falando, que tem um presbítero Daniel, um reinado, um império caiu numa noite, porque um homem pegou os vasos, taças que eram consagrados a Deus. Está onde? Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Tinha mil convidados, concubinas, prostituição, festa acontecendo. Ele falou, pega lá as taças que meu pai Nabucodonosor tirou do templo do Senhor, que era consagrado a Deus, para servir vinho. Está aí, Daniel 5, do 1 ao 5.
E eles foram tomando, daqui a pouco, diz o texto, de repente, quando eles botaram na boca, olha o de repente, apareceu na parede, Mené, Menel, Tequei, Passim, um dedo. E tu já imaginou, irmão, uma mão sem braço, aparecer do nada, escrevendo na parede? Tu imagina o susto que é? Tu já pensou um trem desse, como é que é? Porque eles usaram aquilo que era do Senhor. Aí no versículo 23, Daniel diz, a sentença está vindo sobre você, versículo 23, porque você pegou os vasos que eram consagrados e foi para adorar outros ídolos e para as suas concubinas. Versículo 29, o reinado caiu. Por isso tem gente que fica brincando com coisa de igreja, irmão. Eu sempre falo isso aqui. Isso aqui é consagrado, isso aqui é consagrado, aquilo ali é consagrado. O pessoal pega a chiclete e põe debaixo da cadeira, tudo isso é consagrado, irmão. O altar aqui é um lugar consagrado. Não é porque o altar em si é consagrado, mas é porque homens e mulheres pisam aqui, e aqui está o trono da palavra, que é o púlpito. A palavra sai deste lugar. Tem gente que brinca com as coisas de Deus, assim que as coisas de Deus são assim. Existe muita seriedade, como diz os mais velhos, missionária Maria, as coisas de Deus são finas, não tem? As coisas de Deus são muito finas. A gente não pode ficar pegando as coisas de Deus achando que é qualquer coisa, é para a obra de Deus. Daqui a pouco a pessoa está traindo maldição sobre sua vida, porque está brincando com as coisas de Deus. Então, a partir de hoje, consagre a sua família ao altar. Eu quero orar por você agora, que eu não tenho mais tempo. A gente deixa para outro dia. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Consagrar a sua vida ao Senhor. Glória a Deus. Meu tempo terminou agora. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, por favor. Não se sinta manipulado, mas é uma oração de consagração. Você vai dizer assim, em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus. Está muito fraco para esse gente. Diga, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor. A partir desta noite, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu coloco todas as áreas da minha vida em Tuas mãos. Que o Senhor decida por mim, ó Deus. Me perdoe se em algum momento eu tomei decisões sem consultar a Tua vontade. Mas a partir de hoje, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu futuro ao Senhor. Diga, eu faço um voto de um compromisso, de consagração e de rendição ao Senhor. Diga assim, eu confesso, eu te peço perdão por ter falhado com o Senhor, seja por ignorância, por inocência ou por esquecimento. Tenha misericórdia da minha vida, ó Deus. Mas eu estou dizendo, está tudo consagrado ao Senhor. Levante a tua mão direita e diga assim, eu consagro a minha família, a minha casa, as minhas finanças ao Senhor. Eu declaro que nenhum dos meus se perderá. Diga assim, sejam meus pais, meus irmãos, meus filhos, no meu casamento, a minha casa é abençoada, a minha casa é consagrada, a minha família é bendita. Diga, eu repreendo toda maldição contra a minha família. Diga, eu declaro a minha família abençoada pelo Senhor. Agora eu oro por vocês, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, eu também orei, Senhor, pedindo perdão, mas como autoridade sobre essa igreja, sobre esses irmãos, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre eles. Eu quero declarar que aqui está um povo consagrado, ungido, separado, rendido ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje é o Senhor que vai decidir por nós. Eu quero declarar, eu quero decretar, ó Deus, que aqui o Senhor vai encontrar corações rendidos, corações submissos, corações contritos à Tua vontade. Ó Deus, eu quero declarar que aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas consagradas, ungidas ao Senhor, e que suas famílias sejam abençoadas. Oh, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu repreendo o vício na tua família, eu repreendo a maldição do alcoolismo, das drogas contra a tua família, a homossexualidade eu repreendo agora pela palavra de Deus, pela Bíblia. A homossexualidade é pecado pela palavra de Deus. Eu quero declarar que o teu casamento é abençoado. O diabo não vai destruir teu casamento, não vai destruir teus filhos. Não, porque a tua família, o teu casamento, os teus filhos estão debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Oh, levante tuas mãos ao céu, vamos cantar o refrão dessa música, em nome de Jesus.
ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Eu quero saber se tem alguém em nosso meio que decide tomar adesão com Cristo, de entregar a sua vida a Jesus. Diz: a partir de hoje eu quero ter uma nova vida em Cristo. Se você está aqui e você decide entregar a sua vida a Jesus, e a partir de hoje, como você orou, consagrado a Deus e consagrado a Deus, eu não estou dizendo que a vida cristã é fácil, eu não vou te enganar, mas eu lhe garanto que todos os dias da sua vida não vai lhe faltar o Espírito Santo, a presença de Jesus, a graça dele, a provisão diária. Quero declarar sobre a tua vida que você vai ter uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito. E se você está aqui, quer uma mudança de vida, e diz: eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso me consagrar, eu quero me entregar totalmente a Deus, eu estou te franqueando a oportunidade, para depois você não sair daqui dizendo: ah, se o pastor tivesse feito aquele apelo, se o pastor tivesse me chamado, eu iria. Pois é, eu estou lhe chamando, e hoje eu não posso demorar de jeito nenhum, não posso. Ou é agora ou vai ser outro dia. Mas como a palavra de Deus nos ensina, o amanhã pertence ao Senhor. O dia de Deus fazer é hoje, de operar é hoje, salvar é hoje. Se você está aqui, é só você levantar uma de suas mãos, ou você vir à frente. Se você está sentindo impossibilitado, está sentindo uma pressão espiritual, você pode pedir a alguém do lado: me ajude, me conduza até lá na frente. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te ajudar. Se você está aqui, a oportunidade está franqueada agora. Não se sinta pressionado, não se sinta mesmo. Mas se você sente que o Espírito Santo está falando contigo, a oportunidade é agora. Eu estou te dando a oportunidade de você vir até a esse altar e reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida agora. Onde está você? Cadê você em nome de Jesus? Glória a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Na próxima quinta, eu não sei quem vai ministrar, mas essas quintas serão voltadas para a família. Hoje foi uma noite de muito ensino, de muita direção de Deus, de muitos princípios e chaves liberados. Só depende de você agora começar a colocar em prática hoje, e você vai ver que o espiritual, ele toca mesmo a vida física e material. Você vai ver a realidade dos céus na terra. Amém? A realidade dos céus na terra. Quero convidar aqui o pastor Fabrício para estar orando por nós, nos abençoando. Quero pedir à igreja, nós não temos mais tempo. Lembrei agora, olhando ali para o nosso irmão Brandon e a irmã Mila, a irmã do irmão Brandon, que é a irmã Isabela, ela é nora da pastora Janilce, da igreja Batista Milênio. Ela tem enfrentado uma situação muito difícil, foi detectado um aneurisma, ela está inconsciente, já fez todo o processo de cirurgia, e houve hoje uma melhora, ainda que estável, mas houve uma melhora, e nós estamos orando por um milagre. Deus é Deus de milagres. Já temos postado lá no grupo da SEMAP sobre ela, e vamos orar. Deus ainda responde orações, e eu tenho certeza que o Senhor responderá mais esta oração. Se tem mais alguém que porventura eu tenho esquecido, que necessita de oração por uma questão de livramento, libertação ou cura, chame-nos. Eu vou colocar no grupo da igreja, tem também o grupo de intercessão da igreja. Nós vamos orar até que a gente provoque os céus, e os céus não resistam, e a resposta venha em nome de Jesus. Graça e paz a todos nessa noite, amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão especial,
de louvor, de adoração. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. A tua palavra tem poder de curar, de restaurar, de transformar, de libertar, Senhor. E a tua palavra foi liberada deste altar, e eu tenho certeza, Senhor, que famílias foram tocadas nessa noite. Pai, entra em nosso lar, faz tudo novo, muda a história, muda o cativeiro, para a glória do teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Apresentamos cada vida, cada pedido de oração. Responda nessa noite, porque tu és Deus, tu és fiel. Gratidão nós temos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Fale com seu irmão, com a sua irmã. Deus abençoe a todos. Cantina, a cantina está funcionando ali. Deus abençoe.